Veja no ICL Notícias, segunda edição. A turma do Deixa Disso. Alexandre de Moraes sinaliza a Hugo Mota que quer conciliação entre Congresso e governo. Pressão na Faria Lima. Manifestantes ocupam sede do Itaú, pedem taxação dos super ricos e mandam recado ao Congresso que teima em atuar contra o povo. Campanha Cristina Kirchner livre. Em viagem à Argentina para a reunião do Mercosul, Lula visita ex-presidente em prisão domiciliar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, já está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora também, no seu YouTube, também na Pop TV, para você que nos acompanha pelo Rio Grande do Sul. E boa tarde para você que nos ouve pelas ondas do rádio, na web rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e boa tarde também para essa mesa maravilhosa neste dia 3 de julho de 2025. Maravilhosa. Juliano Medeiros. Extraordinária. Olha, temos muitas notícias, vocês vão amar o programa, mas antes de tudo, parem as máquinas, porque hoje é aniversário dessa mulher extraordinária. Urgente! Essa companheira de trabalho brilhante, maravilhosa, Obrigada. que nos anima toda tarde. Parabéns, Gabriela, que bom estar com você aqui mais uma vez. Que bom estar com vocês comemorando. Parabéns, Gabi, parabéns. Muito feliz. Agradecer a nossa equipe também, que deixa, assim, a gente se sentindo amado, né? Assim, um carinho faz de todos por vocês. merecer, diariamente. Estou me sentindo muito amada e celebrada Que hoje. coisa linda, é isso aí. E a gente segue ainda com mais gás, vamos dizer assim, para trazer as notícias do dia, né, Chico Por Sá? favor, embalado por sua juventude, vamos nessa. Vamos nessa, bora lá. A gente vai falar, claro, sobre novos capítulos envolvendo a crise do IOF, né, gente? Chegou lá em Portugal, né? As conversas chegaram lá em Portugal, Juliano. Atravessou o oceano, hein? Atravessou. 200 anos depois, a política brasileira volta a ser decidida em Lisboa. Veja como o mundo dá Olha voltas. só, que ironia. Na que velha ironia. corte, né? Pois é, a gente está tendo o Gilmar Palusa, para quem não se lembra, já falamos muito aqui sobre o Gilmar Palusa, né? Os jantares lá em Lisboa, né, Chico Sá? Nossa, com aquele vinho, né? Só os vinhos que estão sendo tomados lá já dava para resolver um pouquinho esse desequilíbrio nas contas aqui no Brasil. E junta o que pagaram de passagem para ir para lá também, muita gente pagou com dinheiro público. Dá para resolver pelo menos metade do IOF. Pois é, e eles estão dialogando sobre isso. É interessante porque, assim, a gente tem um termômetro do Supremo Tribunal Federal com essa história, né? O ministro Alexandre de Moraes é um dos convidados, está lá no Fórum de Lisboa, que a gente só chama de Gilmar Palusa, não tem como mais outro nome, né? ter outro nome agora. Mas ele conversou com o Hugo Mota, presidente da Câmara. Eles ficaram de conversar com mais calma aqui no Brasil e tal, mas começaram já, teve uma preliminar, né? E o Moraes sinalizou que quer buscar uma conciliação. Essa é a palavra, assim, que está saindo dessa conversa por enquanto, sem que se precise de uma decisão, de uma liminar, enfim, sem que o Alexandre de Moraes precise tomar parte, vamos dizer, a respeito dessa história, né? O Hugo Mota conversou também com o ministro da AGU, o Jorge Messias, e o Hugo Mota disse ali, o que está rodando de conversa, que ele está aberto ao diálogo. Agora, né, Chico? Ele sentiu, né? Sentiu as redes, sentiu a pressão nas ruas. Sentiu né? como nunca, né? O campo da esquerda ali vinha perdendo um 7-1 eterno em rede social. E pelo menos acordou, né? Com uma causa boa, uma causa justíssima, que é tentar um equilíbrio
tributário mínimo no Brasil. Basta eu falei aqui do vinho lá de Portugal, basta o vinho da casa dos super ricos que resolve essa parada. Eles não vão deixar de ser super ricos. Pagar uma coisinha de nada, sabe? Não vai precisar deixar de pedir delivery, né? Não, nem precisa entrar noutros luxos. Basta o vinho diário que eles tomam, já resolve. Mas nem isso, os caras não querem pagar nada. Desde o Brasil começou a cobrar imposto em 1530, com o pau-brasil. A coroa portuguesa pegava 20%, levava para lá e ainda pegava 20% para eles. E desde do imposto do pau-brasil, que rico não paga imposto aqui. Nem do pau-brasil pagou, não vai pagar de nada, nunca. Vão sair para outra vida sem deixar nada. E não é só o imposto direto que não pagam, né? Quer dizer, mesmo aqueles impostos que eles deveriam pagar, muitos deles são desonerados, a palavra mágica, né? Talvez esses sejam até os mais importantes, né, claro, Juliano? porque veja só, a gente está falando aqui eles querem que corte no Bolsa Família, que deve dar o quê hoje? 20 bilhões por ano de despesas para o governo. Benefício de prestação continuada, deve dar mais o quê? Mais uns 30, 40 bilhões. Tem 800 bilhões de impostos que não são pagos neste país, em desonerações fiscais concedidas para grupos econômicos com a desculpa de não desempregarem, de manterem os empregos. Mas tudo bem, gente, o Brasil está em pleno emprego praticamente, 5%, 6% é pleno emprego. É óbvio, tem baixos salários, tem muita informalidade, a gente tem problemas estruturais da economia brasileira, mas precisa manter 800 bilhões de desonerações. Eu não estou nem falando de tirar os 800, não. Tira 100. Sim, 100 bilhões já resolve. Cobre aí o tal do rombo que eles estão dizendo todos os dias nas contas públicas, que é o déficit primário de 2025. Né? Exatamente. Agora, nessas horas, quando a gente fala de super rico não paga imposto, tem muita gente que confunde. Tem um comércio ou que é um pequeno empresário e diz, não, a gente já paga muito. Sim, o pequeno empresário paga, mas a gente não está falando. É com eles, a gente está falando aí a gente está falando de pouca gente. Não somos nós. Talvez na nossa audiência não tenha nem um super rico. Na nossa audiência inteira, que é uma audiência 30 mil Milhares de manhã, de pessoas, 20 mil à tarde. Dias, É difícil encontrar um super rico. Não é assim, não é o comerciante trabalhador, batalhador. Eu volto às confecções do Brás, que eu sempre comprei muito lá. Não é o trabalhador aqui que tem o seu comércio em São Paulo. Não estamos falando desse povo. A Débora Maganha, ela veio em detalhes hoje de manhã e ela chamou a atenção para isso que você está falando, Chico, sobre como as pessoas assistem, principalmente na mídia hegemônica, que bate muito nessa tecla, né, e mascara também. Muitas vezes as pessoas acabam acreditando, a classe média, que a classe média que vai ser afetada. Não vai estar longe disso. A gente está falando para dar um exemplo, sei lá. É muita grana. Os donos da Ambev, os donos das lojas americanas, por aí. É por aí, não é... É daí para cima. Não é comerciante, não é você da classe média, não é... Sabe? São 140 mil pessoas. Vamos colocar em números, 140 mil pessoas. Daria uma cidadezinha pequena do interior. Quem seriam as pessoas beneficiadas que deixariam de pagar imposto, né, até 5 mil reais, Chico? Sim. 40 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. É um 40 efeito muito milhões. importante, né? Nós estamos falando de 14 mil pagando um pouquinho mais. É um negócio... Bom, o rei do ovo, o tal do sujeito que disse que não conseguia empregar mais ninguém no Brasil porque as pessoas preferiam ganhar Bolsa Família do que ter emprego, esse imbecil, só esse sujeito captou no mercado, ao longo dos últimos anos, 100 bilhões de reais para investimento nas suas empresas. Sendo desses 100 bilhões, uma parte, inclusive, via BNDES, via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, nós estamos falando de valores, gente, que a gente não tem nem como... Não tem como mensurar. Entendeu? A gente não tem Então, não é palatável pra gente. Não é, por isso que eu digo que talvez na nossa audiência inteira... Claro, ninguém consegue... A não ser por uma curiosidade lá, de repente um bilionário... vou olhar os caras do ICL aí, o que é que eles estão falando mal da gente hoje. Leu o livro do Chico Sá, falou, pô, Chico Sá... O cara lá da XP que diz, vou ficar de olho porque os caras estão falando mal de banqueiro todo dia. Mas não tem na nossa audiência, não tem na sua vizinhança, talvez não tenha na sua cidade do interior.
esse super rico que vai ser taxado, que deve ser taxado. A maioria das cidades Não é o cara que tem um carrão na sua vizinhança que acha que é rico. Não estamos falando desse extrato, é lá em cima. Parte considerável nem mora no Brasil, parte considerável está ganhando dinheiro no sistema financeiro. Ou seja, claro, a gente pensa naquele grande capitalista, está pensando num cara que tem uma fábrica, etc. Não é nem esse cara. Não é. De banco, o cara que tem uma metalúrgica... o cara que tem uma metalúrgica que ganha a vida ali trabalhando mesmo para fazer. Não é o comerciante, não é o dono da padaria, pães e doces aí da sua esquina, não é. Porque confundem muito. Eu acho que a grande batalha de comunicação hoje é essa. Porque muita gente fala, mas mais imposto pra gente. Não é para você. É porque a desigualdade no Brasil é muito profunda, né, Chico? Então quem está na base ali do salário mínimo olha para essa pessoa muitas vezes que está ganhando 20 mil, que é um salário, assim, para o padrão do Brasil, um salário alto, mas ela não está mensurando que não é nem assim a pontinha da unha do pé, não passa por aí, desses bilionários. O que a gente está falando é coisa de fortuna. O mais ilustrativo desse debate todo, para mim, Gabi, assim, em termos desse monte de número que a gente joga, é um número. As bets que não produzem um parafuso, que não produzem riqueza material concreta, as bets que ganham dinheiro muitas vezes em cima do vício de pessoas, não é todo mundo que é viciado em jogo, a gente sabe, mas tem pessoas que vão ser prejudicadas na sua saúde mental por conta das bets. As bets pagam 12% de imposto de renda. 12%. E qualquer professor em meio de carreira, qualquer policial militar com mais de 5 anos de carreira, já está pagando 27,5% de imposto de renda. Mais que o dobro do que paga uma bet. É um negócio inaceitável. E as bets ficaram sem pagar nada até quase agora. Agora. Sim. Porque elas entraram ali, aproveitaram o vampirão, o governo do Temer, entraram ali, se firmaram com o Bolsonaro e nunca pagaram R$1. E saíram surfando tranquilamente da CPI das bets, né? Saíram na boa. Escaparam. Eu queria aproveitar esse nosso tema aqui para falar dessa manifestação, né, que aconteceu em São Paulo, na Faria Lima. Uma manifestação, assim, simbolicamente muito forte. As imagens a gente está trazendo aqui a manchete, né? Manifestantes ocupam sede do Itaú, o prédio mais caro do Brasil por taxação dos super ricos, e a gente vai também trazer as imagens. Mas, só para contextualizar aqui um pouco, são manifestantes da Frente do Povo Sem Medo, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que ocuparam essa sede do Itaú. Para você que nos acompanha em vídeo, vendo as pessoas subindo ali as escadas, entrando no prédio, uma imagem que realmente é muito forte, né? As pessoas entram correndo, assim, parece uma onda mesmo, uma coisa... traz para mim uma imagem de muita força, né? Esse prédio, ele fica na Faria Lima, ele tem, olha só, uma avaliação em mais de R$1,5 bilhão de reais, por isso que ele é o prédio mais caro do país que a gente está falando aqui. E aí eles estavam com faixas, estavam com cartazes, você está vendo aí na sua tela, estavam pedindo por justiça tributária, taxação, né, de milionários, que eles comecem os milionários a pagar a conta, né, que os mais pobres hoje estão pagando. E também, gente, impossível deixar de falar que isso é um recado muito claro para o Congresso Nacional, para o Centrão. Né, Chico? Uma bela imagem necessária. Aí sim, começamos a falar dos super ricos, os donos do Itaú. Essa imagem é importantíssima até porque responde o nosso debate aqui. Olha, quem é super rico são esses senhores donos do Itaú. Então, os manifestantes foram no lugar certo. É o endereço certo para o protesto. É uma imagem que o Brasil precisa ter todo dia, sabe? É imagem didática e assim, é a imagem da urgência desse debate que a gente está tendo, que as redes sociais estão tendo, que o governo colocou na roda a partir da traição lá do IOF. Bendita traição nesse sentido. Há chifres que vêm para o bem. Esse é o caso. E aqui é interessante, né, Chico? Porque, de alguma forma, está ressignificando o tal do BBB, né? O que a gente chamava de BBB até pouco tempo na política brasileira, né? Era aquela aliança no Congresso Nacional entre a turma da bala, ou seja, as bancadas mais reacionárias da Câmara dos Deputados, aumento de pena, coronel fulano, sargento Beltrano, essa onda de bolsonaristas que se elegeu. Depois a bancada do boi, que era o agronegócio,
agronegócio, né, a turma do agro, e a bancada da Bíblia, que até não acho um bom nome esse, mas que é a bancada fundamentalista evangélica, né? Sim. Então, o BBB aqui está sendo ressignificado, porque agora o BBB é banco, bet e bilionário. Os 3 Bs que tem que ser taxados no Brasil. Banco, bet e bilionário. O bilionário no imposto de renda, os bancos pagando mais imposto da dinheirama que ganham. Banco é o seguinte, Chico, sabe? Banco você tem um dinheirinho, você tem guardado seus muitos livros vendidos, você coloca esse dinheiro... Meus 10% de direitos autorais, né? Você coloca isso num banco, sabe o que vai acontecer? Durante a noite, o banco vai pegar esse dinheiro, vai colocar numa aplicação no mercado financeiro, num outro fuso horário, e às 6 da manhã ele vai retirar. Você, no final do mês, vai ganhar 1% do rendimento de 30 dias. O banco ganha 1% em uma noite. E te dá 1% depois de 30 dias. Essa é a dinâmica do mercado financeiro. Belo exemplo. Então, tem que taxar banco, tem que taxar bet e tem que taxar a renda do bilionário também, porque eles têm que sentir no bolso. Se sentir só na pessoa jurídica, sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo, né, tirar seus dinheirinhos daqui e jogar para fora. Então tem que também ir para cima da renda desses caras. Exatamente. Tem uma coisa importante, mas que é discutido muito na ONU hoje. O Brasil, África do Sul, Espanha tem levado muito para simpósios, para conversas na ONU, que é a necessidade de taxar super rico não só no seu país, mas onde estiver o dinheiro. Claro. E criar um fundo a partir disso. Porque exatamente o cara manda o dinheiro dele viajar e não paga no país, que passa a taxar um pouco mais os super ricos. Exatamente. Então tem que cercar esse dinheiro, não dá pra gente... pouco lugar hoje, a verdade é essa, tem pouco lugar hoje para onde o capital possa ir que vai ser menos taxado que o Brasil. Porque exatamente. Pode ir para uma ilha Caimã, pode ir para a Suíça, pode, mas lá rende menos. Os rendimentos nesses países... Agora, se o cara deixa no Brasil com taxa de juros de 15% ao ano... Ainda assim, pagando mais imposto no Brasil, que ele não paga quase nada, ele ainda assim vai ter um super rendimento. Ou seja, o Brasil garante um rendimento gigantesco para o capital especulativo, com taxas de juros a 15% e quase não cobra imposto de renda. Não cobra nada. Então, assim, ontem eu falei dos dividendos, das taxas do mundo afora, aqui não paga nada. O cara pega os dividendos e não paga R$1. Cara, não tem nada no mundo que seja abaixo de 30%. Eu falei do exemplo da França, que chega a quase 60%, mas não tem nada no mundo abaixo de 30%. E aqui zero. Então, quando alguém perguntar, Chico, mas, gente, vai aumentar os impostos sobre os ricos, os capitais vão sair do país, você pergunta para ela, e vão para onde, meu amigo? Se aqui são as menores taxas do planeta, para qualquer lugar que esses capitais forem, eles vão pagar mais imposto do Brasil. É sempre esse papo, né? É simples assim. A moleza é aqui, a moleza é aqui. Exatamente. Mas legal a manifestação, todo apoio à Frente Povo Sem Medo, ao MTST. Isso é aquilo que a gente chamava antigamente de flash mob, né? Uma mobilização feita rápida, sem aviso prévio, sem convocação. Você faz uma coisa simbólica. É muito legal esse tipo de atividade. No paralelo, está sendo convocado um ato. Aí sim, convocação. Sim. Para o dia 10 de julho. 10 de julho, semana que vem, quinta-feira que vem. Então, daqui uma semana exatamente... Justamente a ideia é pressionar o Congresso para pautar os projetos que aí sim interessam de verdade a nossa sociedade, né? A gente tem o deputado federal Guilherme Boulos indo até para as redes sociais para reforçar a importância do povo na rua num momento como esse. E a gente tem aqui uma fala do Guilherme Boulos, acho que a nossa equipe já deixou separada. Vamos trazer agora, gente? A gente consegue? Vamos nessa? De medios de comunicación. Y esto es grave porque ya no necesitan los ejércitos para dar golpe de Estado. Lo hacen a través de la complicidad. A gente estava mostrando uma imagem que não era, obviamente, né? O deputado Guilherme Boulos falando. Estava aqui transmitindo, né? Estava me comunicando com a equipe. Vocês não pegaram no flagra, mas só para avisar. O Guilherme Boulos envelhecido muito, não é possível, né? Exato. Mas a gente vai trazer essa imagem num outro momento. Nossa equipe está separando aqui, mas o importante dessa história tá acontecendo uma articulação. A gente até falou, né, Juliano, assim que começou a rodar essa ideia nos grupos de WhatsApp, mas agora está tomando proporções maiores, né? Tem mais gente se mobilizando, progressistas, né, postando também nas redes sociais, enfim, para que chegue a mais pessoas. Eu acabei de ver o vídeo que o deputado Guilherme Boulos publicou. Ele publicou agora há pouco nas redes sociais dele, né? E daqui a pouco a nossa produção vai trazer. E eu quero dizer que eu acho que o deputado Guilherme Boulos está corretíssimo.
Corretíssimo. E ele faz um diálogo com pessoas que estão em dúvida. Então, segundo ele no vídeo, você tem aí uma parte da militância que está dizendo, mas será que é hora de ir para a rua? Será que a gente não vai provocar o Congresso? Será que isso não pode gerar uma tensão ainda maior, levar a uma situação parecida com a de 2015? E o Guilherme Boulos explica de forma muito didática, muito correta, dizendo que está primeiro no nosso DNA. A gente também tem que fazer mobilização de rua. O Bolsonaro passou 4 anos fazendo mobilização de rua. Nem na pandemia ele parou de fazer mobilização de rua. Sempre com a sua base social mobilizada, sempre com uma agenda clara, sempre com o inimigo diante de si, e agora a gente tem essa oportunidade também. Então o Boulos faz esse diálogo nas redes sociais dele, né, e dialogando com quem está com medo, com quem está preocupado, diz o seguinte: é hora da gente também mostrar força, porque se a gente não mostra força, capacidade de mobilização, a gente vai cada vez mais recuando e o inimigo vai ganhando terreno. Muito importante a fala do Guilherme Boulos nas redes sociais, né? Ele que já se destaca há muitos anos como uma das principais lideranças sociais e políticas do país, né? Sendo uma voz também nesse momento, dizendo, olha, não precisa ter medo, meu amigo, porque daqui a gente não tem mais como, do chão não passa, daqui a gente não tem mais como retroceder, daqui para frente a gente precisa retomar terreno, dialogar com a sociedade e reforçar a mobilização. Muito importante a fala do Guilherme Boulos. Temos a fala redes. agora. Opa, solta o homem, solta o homem. Vamos lá. Não se ganha uma batalha na defensiva. Ir pra rua, ir pra luta, é algo essencial, que está no DNA da disputa política da esquerda. É importante. A extrema-direita vai às ruas para colocar as pautas deles. Ir pra rua, travar a disputa não apenas no parlamento, é algo que nós devemos fazer, inclusive, para poder alterar a relação de forças nesse país. Que lá no Congresso a gente sabe que é muito difícil. E isso lembra um pouco, né, Gabi, um debate que a gente viveu na pandemia, né? Quando começou a discussão se a gente devia ir pra rua, Bolsonaro esculhambando o país, né? Defendendo cloroquina, deixando as pessoas... beijando crianças sem máscara. Deixando as pessoas sem oxigênio, incentivando as pessoas a não se vacinarem, a não usarem máscara. Quando a pandemia diminui um pouco aquela taxa de contágio muito alta, começa um debate parecido com esse na esquerda. Se devia ir para a rua, se não devia, né? Se isso não ia provocar ainda mais o bolsonarismo, a extrema-direita, né? E o Boulos foi, naquele momento, também uma voz importante nessa retomada da mobilização, que levou a um fortalecimento da esquerda e a vitória do Lula em 2022. Acho que nesse caso não tem nem discussão. Não, é importantíssimo. Eu sei que tem um certo trauma na esquerda, lá desde dos 20 centavos aqui em São Paulo, que depois a direita, a extrema-direita conseguem sequestrar aquela passeata e vira outra coisa que a gente sabe, mas a gente tem que curar desse trauma. Chega, né? Curar desse trauma, a pauta é muito viva, a pauta é a desigualdade brasileira, a pauta é o Congresso que atrapalha qualquer ideia de justiça, não só tributária, qualquer ideia de justiça. Então tá na hora de curar esse trauma e ir pra rua. Muito bom. Sabe? E colocar gente mesmo, e levar, mês de férias, leva a estudantada, leva todo mundo, os movimentos sociais, é hora de fazer muito barulho. E o bolsonarismo acabou de botar agora uma manifestação ridícula na rua, né? Exato. 12 mil pessoas. Sim, é hora de superar isso. Vamos botar 30 mil. Superar e reaprender da esquerda, reaprender e ir pra rua. E acho que nos últimos tempos talvez seja o momento mais importante para a esquerda para conseguir retomar justamente essa vontade das pessoas de... É a hora que mais precisa. Vou dizer para vocês, não adianta chamar as pessoas lá na frente quando o Congresso tiver já derrotado e enterrado o governo. Não adianta, entendeu? Eu lembro que tinha um debate lá em 2016, se tinha que botar gente na rua denunciando o golpe da Dilma ou não tinha. Teve uma parte do governo Dilma que considerou que isso era uma provocação ao Congresso, que era possível reverter o impeachment, não chamou mobilizações, e aí só foi ter mobilização quando faltava 2 meses para Dilma cair. E aí era tarde, o leite estava derramado, gente. Então vamos esperar de novo, o Lula está emparedado, desidratado, sem conseguir... promover suas políticas de governo porque o Congresso sequestrou a agenda do país, ou vamos para a rua agora colocar o Congresso no lugar dele, colocar limites ao Congresso Nacional? Eu acho que a hora é essa, mas eu quero ouvir a opinião do Rodrigo Viana, porque esse sim sabe das coisas e está chegando aqui no nosso estúdio. Está chegando aqui para fazer o nosso momento de troca. É o neto do Mojica, viu? Está chegando aí, não é brincadeira. O homem do Uruguai. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Viana. Vou lá pegar um casaquinho, porque
tá muito hoje. frio aqui, vai lá. Adeus, Obrigada, parabéns, Gabi. Juliana. Valeu, querido. Ele tá Obrigado. de volta. E bem. Rodrigo Viana está com a gente também para... Vou deixar, né, a pergunta do Juliano, eu que vou passar a tava bola para ouvindo. você também, claro. Não, acho que tem que fazer a mobilização, né? Tem risco? Tem. Mas o risco de ficar parado é pior. É pior. Concordo. concordo. Tem a frase, se não quiser citar nenhum sociólogo, podemos citar a frase do filósofo do futebol Vanderlei Luxemburgo. O medo de ganhar, o medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, que medo de perder que é esse? Ah, porque temos que tentar o acordo, porque o Centrão... Gente, eles romperam um acordo. Eles romperam. Já houve o rompimento. Então, é uma espécie de polarização de um lado só no país. Você tem uma polarização de um lado só. O outro lado vai assistir, vai apanhar até quando? Né? Então, tem que reagir. Tem risco? Tem. Mas o risco hoje, o Centrão errou tanto na mão que o risco de ficar parado tornou-se maior do que o risco de reagir. Exatamente. Se eles tivessem agido de maneira mais comedida, talvez o Lula continuasse, a esquerda continuasse paralisada até 2026. Como eles atravessaram a linha vermelha e impuseram uma derrota inesperada e na base da traição, eles mostraram que o risco de ficar parado hoje se tornou gigante. Sim. Então é melhor se mover, é melhor correr o risco de fazer esse enfrentamento. Vai ter reação, eles podem... Já tem gente do Centrão falando de impeachment do Lula. Eu estava falando com um amigo que conhece bem os movimentos sociais e ele falou, se eles vierem com isso, aí o Lula se empodera para 2026. Sim. Aí é rua para valer. E o PT tem que perder a vergonha também e sair desse trauma de rua e convocar também. Eu só vejo agora, só tenho visto movimento social e o pessoal. Até o Genuíno falou aqui pra gente, depois da participação dele, que ele foi outro dia a um ato em defesa da Palestina e falou assim, cadê as bandeiras do PT? Sim. Tinha bandeira de um monte de gente, do PT não. Curiosamente, hoje na Argentina tinha bandeira do PT para receber o Lula. Olha só. Tem Paris, Tem também Paris. com o Lula em Paris. Por que não tem aqui na... Fica parecendo que o PT virou uma espécie de símbolo internacional e não um instrumento de combate porque é a dentro do situação, Brasil. porque é o governo, mas precisa retomar, né? Precisa, retomar. acho que é a hora. Se não for agora... Eu acho que tem que ser a estudantada, torcidas organizadas de São Paulo. A Gaviões da Fiel teve um papel importantíssimo na pandemia, no governo Bolsonaro. E já um pouco depois, no final, na hora do 8 de... um pouco antes da posse do Lula, a torcida organizada de São Paulo, as torcidas organizadas que têm grupos antifascistas são importantíssimas nessa hora. Sim. Os skatistas, que foi um grande exemplo de domingo na Paulista. Sim. Ali em contraponto ao bolsonarismo, toda essa gente fazer uma bela manifestação de rua. É isso. Vamos, já que você puxou esse gancho, Rodrigo, eu não posso Da Argentina, né? deixar de passar a palavra para você para falar do presidente Lula ali na Argentina. Tem imagens que a gente vai mostrar aqui, muito simbólicas, né, de um apoio do presidente Lula à ex-presidente Cristina Kirchner. Sim. Aliás, passando por um momento político parecido, né? Muito parecido com o que o Lula viveu em Curitiba, né? Só que o Lula ficou preso na PF, numa cela da PF, e a Cristina Kirchner está em prisão domiciliar no apartamento dela, num prédio elegante lá de Buenos Aires, mas cercada e imobilizada pela extrema-direita, vítima de lawfare, do mesmo lawfare que atingiu o Lula. A gente aprendeu essa palavra aqui no Lula, lawfare, mas é o uso da justiça para fazer política. E a gente tem imagens aí na tela, quem está só nos ouvindo, a imagem do Lula chegando ao prédio da Cristina e muita gente no entorno gritando, recebendo, saudando o Lula. Muita gente grita o nome dele. O nome do Lula. E é a juventude peronista, a juventude ligada ali a Cristina Kirchner. Depois a gente vai ver, em algum momento aí, Gabi, nós temos na sequência de imagens, aparece inclusive uma bandeira do PT e uma bandeira brasileira também ali para a saudação do Lula. Certamente um núcleo lá de pessoal de esquerda do PT. Olha lá, a bandeira do Brasil levantada. E logo em seguida nós vamos ver também uma bandeira do PT. Mas o grosso da manifestação é de apoiadores da Cristina. Como havia em Curitiba os apoiadores do Lula, aí é o apartamento da Cristina, com esta sacada ali, e essa é uma vizinha com a bandeira da Cristina que tem, olha, aqui é a bandeira do PT e o bonezinho do MST ali atrás. Assim como o Lula, mesmo no pior momento aqui no Brasil, tinha 30% de apoio, a Cristina tem de 30% a 40% de apoio.
a Cristina e os peronistas em geral, esse peronismo mais progressista, né? Então ela segue com muito apoio popular, apesar de estar sendo atacada, imobilizada, impedida, inclusive, de concorrer nas eleições legislativas das quais ela ia participar, Gabi. E acho que você vai mostrar uma outra imagem importante do Lula, né? Depois de se encontrar com a Cristina. Lembrei da Virgínia, né, algo do Corinthians aí também eu vi, viu? Você estava enxergando melhor que eu. Estamos em todos os lugares, Estamos em todos os Rodrigo Viana. O Ricardo alertou aqui. Vai, Corinthians? Vai, Corinthians Não estava sei na pra área onde, mas também. vai. Tudo que é força... É verdade, tá lá o escudo do Corinthians. tudo que é força popular tá aí. Tá lá, poxa. Que também lembra o presidente Lula, Sim, também sim. é corintiano roxo, né? é isso. Não Então, poderia deixar de dizer. Eu acho que foi uma maneira também de agradar um pouco. Com certeza. E eles sabem muito disso, assim como a gente sabe tudo sobre o futebol argentino, eles sabem tudo sobre. Eles também são, né? Super fanáticos. apaixonadíssimos por futebol. E eu tive ano passado lá na Argentina e sabiam tudo, né? Sobre o Lula. Talvez muito mais do que a gente saiba sobre a Eu Cristina. estive na Argentina no momento em que o Lula foi solto. E foi uma comemoração. Eu estava num bar, foi uma comemoração. Eles acompanham mais de perto do que a gente a eles. E eles têm a dimensão, assim, do significado do Lula para todo o continente e tal. Porque talvez o último dessa geração... Não, exagero dizer, o Evo Morales está por aí ainda, né? Mas o Hugo Chávez já não está por aí, o Néstor, que era o companheiro da Cristina, que foi o primeiro desse pessoal, também não está mais aí. Perdemos o Mujica. Perdemos o Mujica, então o Lula é visto como o veterano dessa turma, né? Verdade. Então é muito comemorada a presença dele na Argentina. Mas acho que você tem uma outra imagem, né, para mostrar, Isso. né, Gabi? Até tem a placa, nessa imagem também, do próprio Lula livre. Tem uma placa em defesa da Cristina Kirchner, né, que o presidente Lula ele teve um encontro ali com o Prêmio Nobel da Paz, o Adolfo Pérez Esquivel. Que apareceu agora há pouco, vocês chamaram o Boulos. Era o Esquivel, E apareceu o Esquivel. Agora sim, estamos chamando o Esquivel na hora certa. Que esteve no Brasil, em Curitiba, né, em visita ao Lula. Impediram ele de entrar, não é isso? Isso, exatamente. Estava aqui pesquisando antes de entrar ao vivo. Numa das visitas, ele foi impedido pela juíza da Lava Jato de visitar o Lula. Ele foi a Curitiba, acho que 2 vezes, e numa delas, não está dentro dos parâmetros que eles permitiam a visita de familiares e de advogados, né? Então até tinha gente do PT que era advogado e que podia entrar, né? O Vadir Damus entrava muitas vezes e outros advogados. E o Pérez Esquivel teve lá, discursou no acampamento, mas não pôde visitar o Lula nesse momento. Mas era legal colocar a foto de novo, Gabi, que você já chamou aí na tela. Vamos se colocar. pudessem colocar aqui pra gente. A placa Cristina Livre do lado da placa, na época, né, do Lula Livre Lula também. Livre. Então, ali, ó, agora a gente tem a imagem. O que eu acho legal disso, Chico, Gabi, o Lula ontem a gente mostrou na Bahia com a plaquinha taxação para os super ricos. Isso. Hoje é o Lula, Cristina Livre. Então é um Lula que volta para o diálogo com as pautas populares. Sim. E não fica só na negociação, no gabinete. Aquela imagem da Bahia é muito forte. A imagem da Bahia é forte. E aqui retoma simbolicamente aquele Lula combativo, porque aquela foto que está na mão do outro, que está ali ao lado do Lula, eu não consegui identificar quem é esse quarto que aparece na foto. Se puder colocar na tela de novo, pessoal. É esse que está segurando ali, Lula livre, né? Então você tem o Mauro Vieira, que é o ministro brasileiro, o Lula, o Esquivel, e esse que está segurando, não sei se é um personagem conhecido, me desculpem, eu realmente não estou identificando. Mas está segurando aquela placa Lula livre com aquela foto que era do Lula dos anos 70, mas que foi muito usada na campanha Lula livre de 2000 a 2018, 2019, né? Quando o Lula esteve em Curitiba. Então, é simbolicamente uma retomada do Lula combativo. O Lula na Bahia, taxação de super ricos. E essa mesma frase, taxação de super ricos, vai para a manifestação que você mostrou aqui, Gabi, que vocês mostraram e que vocês estão comentando. Povo sem medo. Povo sem medo. Então, é como se o Lula estivesse falando na Bahia e o povo estivesse respondendo aqui no prédio do Itaú. E o Lula... Cristina Livre, lembrando que o ódio é tão grande que já chegaram a botar o Lula na cadeia. Mas o Lula é conciliador. Mesmo sendo conciliador, não é tolerado, porque a direita no Brasil, quando percebe que mesmo um sujeito conciliador, como o Jango também era, o João Goulart era super conciliador, mas a hora que falar agora enfraqueceu, agora vamos pro tudo. Se o Lula piscar, eles derrubam. Então não tem essa dúvida. Então tá na hora de ser combativo, sim. E essa foto para mim ali da Argentina dialoga com esse novo momento também importante para o Brasil. Muito bom. Importantíssimo, Rodrigo. Eu acho que essa sua fala é importante. A gente vai chamar a Heloísa Vilela aqui, mas só para dizer que
ali nos bastidores tinha uma ala, né, próxima ao Lula que dizia, não sei se é o momento de ir à Argentina, né, para visitar a Cristina Kirchner, porque tem uma parte ali muito crítica, justamente nesse momento que o Lula talvez esteja querendo retomar um diálogo e tal. Mas resolveu assumir uma posição de enfrentamento. Então, assumindo a posição de retomada, né, talvez, pelo menos do presidente Lula, no próprio partido, né, porque ainda talvez esteja preliminar para a gente falar isso, mas do próprio presidente Lula de retomada, né, desse diálogo e da aliança com o povo nas ruas e também com as pautas que estão ligadas à esquerda, né? Acho que o Lula está sinalizando mais do que a frente ampla não, mas do diálogo, vamos dizer assim, né, como a gente costuma dizer, né, que o Lula é muito conciliador, Sim. Então esse personagem da conciliação está talvez sinalizando que está querendo retomar a agenda mais à esquerda. Havia uma cobrança muito da militância de um governo um pouquinho mais à esquerda, eu acho que começa Começa a acontecer, E muita né? gente não dizendo, é aquela agora virada é a hora. brusca para a esquerda, mas é um começa aceno. a roda dianteira começa a ganhar uma quedinha para o lado para a E esquerda. ele quase que foi obrigado a isso pela circunstância, né? sim. Não foi o Lula que fez a escolha. Não, foi a turma do dinheiro grande mesmo que queria impor a agenda e derrubá-lo antes do tempo. Sim. Enfraquecê-lo, teve que ir para o enfrentamento. Ainda estão nessa operação. Porque A operação poderia, continua. né? Vou até incluir a Elu na conversa, porque poderia, de repente, dizer, bom, talvez esse momento com o Congresso é um momento delicado, talvez não seja o momento de visitar de fato a Cristina Kirchner, mas escolheu estar lá, nesse momento. Só saudando já a Heloísa, dando boa tarde para... Boa noite já para a Heloísa Vilela. Obrigado pela presença da Elo. E uma coisa que eu ainda não... Eu precisava apurar aqui. Não tem imagem do Lula com a Cristina, né? Ele entra no prédio, depois tem a imagem dele com o Schiavelli. Será que tem, Elo? Sim. Então precisamos trazer. Na abertura do N2, a gente usou essa imagem do Lula ao lado da ex-presidente da Argentina. Eu faço parte de um grupo, parte de um grupo de jornalistas que recebe os informes todos do Palácio Planalto, fotos e tal, e tem foto dele com a Cristina. O que eu ia ressaltar é que ele vai à Argentina e tem encontro privado com a Cristina e não tem encontro privado com o Milei, né? Então também tem esse lado do Lula. Claro. Mas é arriscado. Né? Você tem um encontro com alguém que está preso, né? Está presa, né, domiciliarmente, e com o Milei ele só se encontrou ali no evento oficial no Mercosul, mas não nenhuma reunião privada de trabalho. Com o presidente do Paraguai, sim, com o presidente da Bolívia, sim, com a Cristina, sim, com o Milei, não. Então é mais um sinal de que é um Lula né, topando algum tipo de enfrentamento. Eu acho também, Rodrigo, que tem uma coisa que é muito característica do presidente Lula, que é a lealdade aos aliados. Lula, ele pode ter problemas, pode ter pessoas difíceis no governo, mas que se são aliados importantes e que fizeram gestos importantes na trajetória política dele, ele não abandona assim tão fácil. Então, eu acho que também tem, claro, o presidente Lula está passando por um novo momento do mandato, não há dúvida, os ventos mudaram, a gente está respirando um pouco mais leve aqui em Brasília com isso tudo, também existe muita cautela para ver como a extrema-direita vai reagir, que tipo de contra-ataque eles vão oferecer, porque essa já é uma preocupação. Ontem no Congresso eu falei com várias pessoas que estavam falando isso. Vamos ver o que virá por aí agora. Porém, se essa pressão das ruas continuar, vai ser difícil. Eu ouvi deputado da direita dizendo ontem, a gente está aqui sem pauta para bater. A gente não tem uma pauta para poder bater nesse governo. Existe uma inércia da extrema... Eles ficaram muito tempo por conta só de anistia, e não propuseram nada que sirva de contraponto às pautas agora essenciais com as quais o governo entrou. Era o que a gente já falava, quando o governo começou a falar de desconto do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e cobrar do andar de cima, a gente falou quantas vezes aqui, gente, essa é a pauta, tem pegada, isso tem tração, isso vai mobilizar. E é o que a gente está vendo agora, por um erro de avaliação que eu acho que se deve à falta de experiência do Hugo Mota com o Congresso Nacional. Isso ajudou o presidente Lula, porque se fosse o Arthur Lira, ele não ia botar o IOF para votar da maneira como o Hugo Mota botou.
Aliás, quem estava ali no mesmo dia daquela votação, eu ouvi a descrição da cena. No andar de baixo da Câmara dos Deputados estava o Arthur Lira reunido com o pessoal que está discutindo esse texto. Ele é o relator desse texto do desconto para quem ganha até 5 mil. E ele, naquela conversa toda, em contato com a Fazenda, ele falou, eu não vou adiante com esse texto agora, com a votação aqui no grupo de trabalho desse texto, porque o clima está muito ruim, muito pesado. Vamos deixar para a semana que vem. Então, é uma experiência política que o Hugo Mota não tem. O Lira vai querer aprovar esse projeto, ele não vai querer que esse projeto seja barrado dentro da Câmara dos Deputados, porque ele é o relator e ele vai capitalizar politicamente lá em Alagoas, dizendo, olha só, eu dei o desconto do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, interessa a ele. Então existe esse jogo político. O Hugo Mota foi muito inábil, muito inexperiente, e eu não sei se ele seguiu os conselhos do tutor dele, que é o Cunha, né? Não sei se seguiu. Mas, na hora que a coisa apertou, ele foi pedir ajuda ao Arthur Lira, que hoje já entrou em campo, botando panos quentes, dizendo que é hora de todo mundo dar um passo atrás e tal, vamos conversar. Então, existe todo esse esquema funcionando da turma do deixa disso, dos panos quentes, para continuar o diálogo. É muito bom que isso aconteça, mas é muito bom que o presidente Lula não abandone essa pauta, não abandone essa luta, porque ao dar um pequeno passo, ele quase que destravou o movimento popular, destravou as manifestações. Agora é rua, agora é brigar por essa pauta, agora é ir adiante com esse processo que já está na rua. Então é botar lenha nessa fogueira. Elô, já que você tocou nesse assunto, não posso deixar de trazer aqui o posicionamento, a fala do Arthur Lira lá no Gilmar Palusa, né? Gente, muita gente ficou surpresa, eu e o Chico, a gente comentou antes de começar o programa. Você viu a fala, Chico, do Arthur Lira lá no Gilmar Palusa? Vou trazer aqui porque ele colocou um belo de um pano quente nessa história aí. Ele disse o seguinte... Abre aspas, eu não acho que nós estejamos no momento de embate. Cada um tem as suas atribuições. Penso que esse é o momento de todo mundo dar um passo para trás, se conter e procurar uma saída, porque por trás de tudo tem um país que precisa funcionar. Poxa. Quem te viu e quem te vê, hein? O bombeiro Arthur Lira. Funcionando como bombeiro. Só tá com essa conversinha também porque sentiu o efeito das manifestações. Senão, não tem. Senão estaria no mesmo bonde de enfraquecer o governo Lula, no mesmo bonde do João Dória, mesmo bonde das fintechs, mesmo bonde do Itaú, mesmo bonde do BTG, mesmo bonde da XP, mesmo bonde da Folha de São Paulo, do Estadão, da Veja, do Globo, estava no mesmo bonde. É isso. Posso só, assim... O Chico, eu acho que tem uma coisa que eu acho que a gente tem que notar. O Lira não entra em briga de frente com ninguém. Ele faz um jogo de bastidor, mas ele não faria o que o Hugo Mota fez. Sim, jamais. Sim. E outra coisa, acordo fechado com o governo era cumprido. Ele não desfazia acordo. Isso ele ligava, ele avisava, ele negociava, ele chantageava para ter o acordo, não é isso? E o Hugo Mota tomou uma outra medida, talvez pressionado pela extrema-direita, e ele não soube como responder, talvez. Ou não, porque acreditou que estava com força suficiente para ir para cima do governo. E se deu mal. Acho que ele deve ter aprendido alguma lição aí, né? Ele se entusiasmou com o afeto todo da turma do Dinheiro de São Paulo. Ele estava praticamente morando em São Paulo. Só vivia de jantar em jantar. Tanto que assim que rolou a passada de perna foi... tá até gordinho, tá até mais gordinho de tanto jantar com essa turma da Faria Lima. E de tomar uísque também no gargalo. De tomar uísque no gargalo. Tomar uísque no gargalo, que virou um meme também nessa crise, né? Hugo Mota. Na festa junina. Na festa junina. Festa junina para mim é para tomar quentão, mas tudo bem, quer tomar uísque no gargalo. Agora, só uma informação, Elô, para complementar aquela parte da Cristina Kirchner e do Lula, né? Que o Lula continua lá em Buenos Aires. Aquele que segurava o cartaz Lula livre é o histórico deputado Eduardo Valdez,
um deputado justicialista, peronista, muito próximo da Cristina Kirchner. Então, informação da nossa equipe, eu agradeço, Eduardo Valdez. E nós temos a imagem. Isso, eu ia dizer isso. O segundo ponto é esse, que nós temos a imagem, claro, a Ilô já tinha falado. Esse, portanto, é o Eduardo Valdez, um deputado peronista que está segurando o cartaz do Lula livre. E a outra coisa é, temos a imagem de Lula com a Cristina, a fotografia, né, aí do encontro que aconteceu lá no apartamento. O abraço, esse abraço é importante, simbólico. Podiam deixar até um pouquinho mais na tela aí, esse encontro de Lula com a Cristina Kirchner, agora há pouquinho, né? No começo da tarde de hoje, lá em Buenos Aires, Gabi. Isso aí. Elô, também queria falar sobre aquela história, né? Quando houve aquela puxada de tapete, não só no Lula, né? Mas no povo brasileiro, na história do IOF, no paralelo teve a aprovação de ter mais parlamentares, né? O que também gera mais gastos. O Congresso Nacional, segundo mais caro do mundo. A gente tem uma atualização sobre essa história que acaba tendo tudo a ver, né? Porque é um recado. O Centrão diz, não, a gente está preocupado, né, com a questão da gastança e tal, e ao mesmo tempo aprovando um projeto que vai aumentar o número de parlamentares e vai ter mais gastos também. Mas esse projeto de lei, justamente, o presidente Lula, ele deve evitar sancionar o projeto, essa informação que a gente tem, que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado também na semana passada, né? E os aliados do presidente Lula, o que eles estão dizendo? Que ele deve não se pronunciar sobre essa história, meio deixar para lá, né, deixar o texto ou ser promulgado pelo Congresso ou até vetar. Aí se vetar, que eu acho que é um negócio, né? Porque é uma medida bastante impopular também, e aí você meio que compra mais um capítulo, vamos dizer assim, na briga. Você deixa mais caro o desgaste para o Congresso. E daí o Congresso vai ter que derrubar o veto do Lula para impor os 18 deputados a mais, né, Elô? O que eu ouvi hoje no Planalto é que a tendência dele não fazer nada. Eles chamam de sancionar... um termo para isso. Ele não sanciona e ele sabe que ao não sancionar até o prazo que existe, dia 18, dia 15, não sei exatamente agora, ele volta para o Senado e quem vai ter que sancionar é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, você bota na mão do... Como ele fez com aquela medida que passou na semana passada da amizade com Israel e tal, aquela coisa absurda, ele não sancionou. Ele deixou e foi o Alcolumbre, que é um sionista, que sancionou a medida. Então, isso pode acabar na mão do Alcolumbre também, o que é interessante para efeito de campanha eleitoral depois. Sim, ele pode, a esquerda pode usar isso depois para dizer quem é que é amigo de Israel, quem é que aumenta gastos. E esse aumento de gastos no Congresso, com mais 13 deputados, não aumenta só os gastos no Congresso. Existe uma proporcionalidade. Né? As assembleias legislativas de todos os estados que terão mais deputados vão ter que aumentar o seu número de deputados estaduais para manter a proporção. Então vai ser gasto para todo mundo. Tem estado apavorado com essa situação, porque vai ser obrigado a gastar mais. Agora, vamos ver como é que... Aparentemente o Lula vai deixar na mão do Alcolumbre, porque eu acho também que é esperto fazer isso, porque basta você ter duas grandes bandeiras, que são hoje acabar com a jornada 6x1 e isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil e cobrar do andar de cima. Basta isso, e acho, gente, que é outra coisa fundamental também nessa discussão. Não é só assim, evitar o desidratamento do presidente Lula e garantir que ele possa se reeleger. É favorecer os partidos progressistas todos na eleição de 26. Porque se essa pauta não for a grande briga agora e for levada até 26, a gente vai ter um Congresso com menos gente de esquerda ainda. Que já é absurdo, essa pauta, né? Pode dar... Já é um desespero. Essa pauta é uma alavanca de possibilidade de crescimento para todos os partidos progressistas. A gente tem manobras incríveis no Congresso. Davi Alcolumbre agora, por exemplo, se saiu hoje com uma incrível, dizendo que ele quer discutir uma lei para decidir quem pode provocar o Supremo, quem pode acionar o Supremo para discutir leis aprovadas no Congresso. Por quê?
Porque quem está questionando todo o caso das emendas é o PSOL, e só o PSOL. O PT nunca entrou com o PSOL nessas ações. Então ele quer mudar e criar uma lei que só partidos com determinado número de cadeiras no Congresso é que possa acionar o Supremo. Assim, mais como se houvesse casuísmo partido impossível, de primeira né? e segunda classe. Então, eu imagino que vai querer assim, só quem tiver 10% dos deputados é que pode acionar. Então, o PT poderia, mas o PSOL não, talvez nem o PDT pudesse. Lembrando que o PDT também tinha uma tradição em tempos um pouquinho mais para trás, bastante combativa Sempre nas chegava ações. lá na frente, Chegando junto. Aliás, foi o PDT que conseguiu deixar o Bolsonaro inelegível, né? A ação Exatamente. foi do PDT com o Valber Agra como advogado. Mas é isso, Elô, ele está tentando barrar, impedir o pessoal, talvez, de entrar com esse tipo de ação, como foi o caso do IOF. Gente, imagina, e num Congresso, né, que a gente tem já poucos partidos progressistas, né, seria uma disfunção, né, uma anomalia, uma coisa assim. E não se vai ao STF porque gosta, não é um parque de diversão. Vai-se ao STF para perguntar se é constitucional ou não, se aquilo está dentro da lei ou não, sabe? É em momento extremo, não é uma brincadeira. Pois é, mas há todo esse movimento, né? Exatamente o que foi feito nesse... Sim. que foi feito no caso do IOF, que o Haddad ontem, inclusive, deu uma entrevista ali na porta do Ministério dizendo isso. Não tem... Ele e a Gleisi Hoffmann, que é ministra das Relações Institucionais, também puseram panos quentes nessa situação toda. Porque não interessa para o governo, para os ministros do governo, esticar essa corda. Eles precisam negociar com esse Congresso. Mas governo é governo, militância é militância, partido é partido. Cada um tem sua função. A função do partido da militância é ir para cima, é cobrar, é mobilizar, porque é a única coisa que pode ajudar o governo, que não tem os votos no Congresso, a conseguir passar medidas que interessam à população. Não tem outro jeito. Então o Haddad falou, né? Essa medida no Supremo é só para decidir se essa decisão do presidente Lula era constitucional ou não era. Isso não tem briga nenhuma nisso aí. É só uma pergunta para o Supremo, né? Tirando um pouco a tensão em torno dessa discussão. Ele até deu uma lapada numa jornalista da TV Globo que falou para ele, mas os humores no Congresso, pelo tom de voz dos congressistas, ele não aguentou, né? Olha, me desculpa, esses humores não chegaram nos meus ouvidos. Foi a colega Délis Ortiz que fez a gloriosa. Exatamente. Foi a Délis que fez a pergunta. Gente, eu queria propor também trazer uma outra história aqui. É importante deixar claro, né? O Sóstenes Cavalcanti, que é o líder do PL na Câmara, todo mundo deve ter reparado, né, que ele tem, assim, toda vez que se instaura alguma pauta importante, ele tá ali, né, plantando os bastidores. Anistia. Para ver o que ele consegue emplacar, né. Mas tem claro, ele também tá tentando surfar essa onda, outros bolsonaristas também tentam fazer isso, mas ele diz, essa história é importante porque diz respeito ao 8 de janeiro, né, e aos golpistas ali condenados, mas ele diz que o Hugo Mota, presidente da Câmara, portanto, se comprometeu a colocar em pauta o projeto para anistiar esses condenados. Ele já disse isso outras vezes, tá? Mas por que é importante a gente falar sobre isso agora? Por conta do momento político em que ele está falando, né? Claro, isso acaba inflamando ainda mais essa crise. Essa informação é da Bela Megali, do jornal o Globo, né? O Sóstenes disse que o texto está sendo trabalhado entre o Hugo Mota, de maneira sigilosa, com quem? Jair Bolsonaro. Sim. Agora, essa manchete, Gabi, se pudesse colocar de novo a manchete ali do Globo, a informação, ok, não contesto a informação da nossa colega competente, Bela Megali e tal. Próximo foco de crise entre Hugo Mota e o governo está próximo a ser votado. Eu diria que é um foco de crise com a democracia e com o Supremo, mais do que com o governo Lula. Muito com o mais. Supremo. O IOF, sim, aí é uma briga com o governo federal, com o executivo, né? Mas se o Hugo Mota topar comprar a tese da anistia, fazendo um acordo com o Jair Bolsonaro, como disse a Gabi, Chico, significa comprar uma briga frontal com o Xandão, com o Gilmar Mendes, com o Toffoli, com o Barroso, com essa turma, com a Carmen Lúcia, que está nesse momento
levando o julgamento Sim, não é com Lula. dos golpistas. Não é com Lula essa briga. Não. É uma briga com a justiça do Brasil. E com a democracia, mas diretamente com o Supremo, me parece. Direto. E se fecha com o Bolsonaro, assim, abertamente, né, Elô? Também não sei até que ponto ali ele está disposto, depois de tanto desgaste agora, né, nas redes sociais, o Hugo Mota está meio preocupado ali com esse desgaste, a imagem dele também, né? Com certeza, Gabi. E eu li duas coisas interessantes. Uma é que, aparentemente, no texto desse projeto, né, ele não fala em anistiar, ele fala em as pessoas que cumpriram pena com uma porcentagem da pena cumprida, elas vão sair, aí elas vão receber a anistia depois de 1/6 da pena cumprida. O que é essa anistia? Ela não ter a ficha suja, ela ficar com a ficha limpa, mas vai cumprir 1/6 da pena. Outra coisa que eu achei interessante foi que o líder do PT, o Lindbergh Faria, publicou um Twitter hoje dizendo: não tem nenhuma nem meia anistia, não tem tipo de anistia alguma para esses golpistas, não se faz anistia para quem atenta contra a democracia, não tem perdão para isso. Então é algo que também a ala progressista do Congresso não vai topar. E eu acho que com o desgaste, como você disse, Gabi, muito bem, o desgaste que o Hugo Mota já está enfrentando hoje na sociedade, não sei se ele vai colocar. Agora, achei esquisitíssimo. Ele pegou do relator, ele pegou da comissão e ele está com a equipe dele e, como vocês dizem, com o Lula e com o Bolsonaro, escrevendo esse texto. Olha que absurdo. Isso tem que estar na mão de um relator, isso não tem que estar com o presidente da casa. Então, eu acho que assim, é mais um passo atrapalhado que ele pode estar dando. Vamos ver, talvez até nem chegue a isso. Pode ser que nem se concretize essa proposta, né? Diante da correlação de forças hoje do Hugo Mota com a sociedade, pode ser que ele desista antes que isso aconteça. Ou então Agora, hoje... Siga, não, por favor. Não, Elô, então ele pega isso ali no pacote de chantagem. Não, eu vou ficar com isso aqui, né? A caneta é minha nesse projeto e eu tenho esse trunfo aqui em negociação com o governo. E com o Supremo, por conta das emendas e por conta do Flávio Dino. É por isso também. Flávio Dino que está botando o olho grande ali fiscalizando a roubalheira das emendas, né? Então você coloca uma pressão que eu acho que se ele quer chantagear o Congresso, ele precisa arrumar uma pauta melhor, porque com essa aí, acho que ele não vai a lugar nenhum. É questão fechada no Supremo a levar até o fim o julgamento dos golpistas e não aliviar para golpista. Eu acho que é muito difícil ele ter esse trunfo na mão, não acho que seja trunfo, não. Mas olha como é que é complexo o quadro institucional no Brasil, né? Você tem 3 poderes e 3 temas gerando tensão ao mesmo tempo. IOF, emendas parlamentares e anistia para os golpistas. Os 3, e o arranjo entre os 3 poderes é diferente para cada um dos 3 temas. No caso do IOF, o Supremo até já mandou dizer que aceita mediar para não haver tanto conflito, né? Conciliar entre o Executivo e o Legislativo. No caso da anistia, como a Elô disse, aí o Supremo diz, não, aí, os caras invadiram e queriam a nossa cabeça, tem que julgar até o fim. Está no meio do julgamento ali. Está no meio do julgamento, seria uma desmoralização. Aí, nesse caso, o Judiciário e o Executivo é que se juntam contra o Legislativo. E no caso das emendas também, tem uma espécie de uma parceria entre o Executivo e o Judiciário para colocar um limite a essa tentativa de implantar um semi-parlamentarismo, um semi-presidencialismo no Brasil, que é o que está em voga. Outro dia o Flávio Dino disse muito bem, né? No mundo existem alguns tipos de sistemas de governo. Presidencialismo, parlamentarismo, semi-presidencialismo e existe o Brasil. O Brasil não é nada disso, é um ornitorrinco. Foi genial essa fala, né? É um ornitorrinco que não é nem animal, nem sei lá o que é esse sistema misto aqui do Brasil. Não é herbívoro, não é carnívoro, não é nada, é tudo ao mesmo tempo, é uma loucura. É isso. É assim, é uma elite se dando bem, a maioria se ferrando, é mais ou menos isso. Falando agora, fala, Elô, depois eu trago outro tema aqui pra gente discutir, vai lá. Você ia falar de INSS? Ia. Então era disso mesmo que eu queria falar. A Elô sempre na frente. Porque... A gente está Não, porque eu queria colocar essa história do INSS dentro dos bons ventos do momento, sabe? Verdade. O governo vive aí um bom momento
E hoje o Supremo homologou o acordo para que comece a ser devolvido, comece a ser pago, né, o que foi retirado dos aposentados. E por que eu digo que isso é um bom momento? Né? Porque, gente, isso é histórico. Quando foi a última vez que vocês viram alguém sendo lesado nessa proporção, a quantidade de gente que foi, e o dinheiro ser devolvido em menos de 2 meses? Acho que nunca. É isso que vai acontecer agora. Acho que nunca aconteceu. Eu falei com uma pessoa que participou diretamente das negociações que fecharam esse acordo, que disse para mim hoje, eu tô tão feliz, você não pode imaginar, tirei 20 quilos das minhas costas. Mas eu falei para essa pessoa, eu acho que esse acordo é histórico, você acha que eu tô exagerando quando eu digo isso? Aí ela falou para mim, nem de longe você tá exagerando, isso nunca aconteceu, né? Então, assim, isso vai também deixar muito claro para todo mundo que foi lesado que quem resolveu essa parada foi o governo Lula. E quem botou dinheiro de volta no bolso de quem foi lesado foi o governo Lula, porque isso vai começar a ser pago agora. É importante, não vai né, ser Lô? daqui a Na um folha ano. de pagamento, né? Não precisa de ação judicial. Na folha de Claro. casamento, não precisa fazer nada. Tá lá, vai estar lá. Então, eu acho que isso também se soma a essa onda aí, esse vento novo de mobilização, né, da discussão do projeto que realmente interessa a maioria da população, e os índices econômicos que continuam vindo, não extraordinários, mas positivos. Hoje saiu o IPC da FIPE aí em São Paulo, né? Houve uma queda de 0,66% do preço dos alimentos, que era o grande vilão do momento. Então, Exato. você vai somando uma coisa aqui, outra coisa ali, é um momento que eu espero que o governo segure para si essa bandeira, não abandone e que a mobilização continue. Quinta-feira é um dia importante, essa manifestação em São Paulo é importantíssima, Importantíssimo. que espero eu para dar o pontapé inicial numa série de mobilizações que precisam ficar muito fortes daqui para frente. E eu acho que tá se carimbando assim no Congresso, nesses líderes da direita, a ideia de advogado dos ricos no Brasil. Sabe? Querem o voto lá de Patos, na Paraíba, do povo de Patos, do povo honesto de Patos, na Paraíba, como o Hugo Mota, mas na hora H são advogados do BTG Pactual, da XP, das fintechs, que não pagam nada depois, que vivem... Para fazer o povo de pato, né? Exatamente, que vive, as fintechs vivem numa clandestinidade tributária no Brasil sem fim. Nem aquela questão de fiscalizar os PIX, que fizeram aquele horror todo, nem isso os caras têm, não tem fiscalização nenhuma. Bet Fintech não tem nem prédio para ocupar. Não, os caras podem fazer tudo. Inclusive, o que fazem muito é ir em cima de aposentado para forçar empréstimos, sabe? Ficar no ouvido do aposentado o tempo inteiro forçando empréstimo, como essas financeiras também, junto com o fintech. Então, essa turma está passeando, nunca pagou nada. É isso. Elô, bom demais ter você com a gente hoje. Um beijão para você, querida. Obrigado, Elô. Dia especial, muito bom estar aqui no dia do seu demais. aniversário. Parabéns. Obrigada, querida. No seu também, você estava aqui com a gente está sempre juntas, sintonizadíssimas. Valeu, querida. Até amanhã, Boa pessoal. noite, querido. Boa noite. Obrigado. Importante, hein, gente? Hoje a gente tem o lançamento, né, o preparo de um livro que foi feito pelo Eduardo Moreira, né, com ferramentas práticas para quem sonha em empreender, né, estudo de caso, de grandes marcas. Então, lançamento oficial do novo livro do Edu Moreira, o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Hoje, 8 horas da noite, dá para ativar as notificações e ele tem um convite pra gente, não tem? Que a gente vai trazer aqui no programa? Eu acho que sim. Vamos lá ouvir. Fala, Bora lá. Edu. Fala, turma! Hoje à noite a gente tem um encontro muito especial. Às 8 horas da noite eu vou fazer um lançamento online do meu mais recente livro, O Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Vocês sabem, né, que eu sou um empreendedor em série. Já abri várias empresas na vida, muitas que deram até bastante errado e outras que deram muito certo. E eu resolvi reunir tudo que eu aprendi, mas coisa de verdade, ciência, né?
dados, coisas que vocês podem fazer e replicar nesse trabalho. O livro está maravilhoso e vai ajudar muita gente. Tem muitas novidades que eu vou anunciar referentes ao livro nesse lançamento e, além disso, hoje à noite vocês vão ter a possibilidade de adquirir o livro autografado por um preço mega especial e também eu vou ensinar para vocês algumas coisas que estão lá no último capítulo do livro, que são os conselhos de Eduardo Moreira. Uma noite mega especial e que eu conto com todo mundo junto para a gente poder celebrar. 13º livro, caramba, que alegria, gente. Cada livro que nasce a gente sabe que é uma história que fica aí para sempre. De noite a gente se vê, um abraço. Aí, gente, tá feito o convite, ó, você pode entrar em icl.com.br/livroedu para receber a notificação, para acompanhar esse lançamento. Parabéns pro Edu por mais esse lançamento aqui também, que a gente traz com exclusividade, lógico, né? Toda semana a gente tem novidade aqui no ICL, né, gente? Então... E olha, tem coisa aí vindo, não vou nem contar agora. Vamos celebrar esse novo livro. É isso. Ah, o Chico misterioso. Acho que tem novidades aí. Meia-noite eu te conto, sabe aquele meme? Meia-noite eu te conto. Mais pra frente a gente Mistérios da meia-noite, Calma, como calma. dizia lá a música do Rock Santeiro. Muito bom. Bom demais. Vamos chamar o nosso convidado aqui no ICL Notícias segunda edição, o presidente do Instituto Locomotiva, hoje aqui com a gente, Renato Meirelles. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Meirelles. Boa noite. Prazer gigante estar aqui com vocês, adoro o ICL. Rodrigo, estou com saudade de conversar. Que maravilha. Prazerzaço estar aqui com vocês para ajudar a entender um pouquinho como é que está a situação do Brasil hoje. Muito bem. Neste frio paulistano. Meu Deus do céu. Senhora, a gente já traz aqui para o nosso aconchego, né, Meirelles, para a gente conversar. Obrigada você por aceitar o nosso convite. Já comece perguntando no meio dessa crise do EOF, porque acho que a grande discussão dessa mesa redonda aqui hoje, Renato, é se o presidente Lula está fazendo uma reconexão com as ruas, ou se ainda é algo que está no campo das redes sociais, essa organização. Vamos começar por aí a nossa conversa, pode ser? Porque a gente tem essa impressão, né? A gente teve essa impressão que da semana passada para cá houve uma mudança de humor, uma virada, tanto nas redes, com esses vídeos que você deve ter visto, porque o Renato é super atento a isso também, e, claro, e na rua, né? O Lula outro dia, o Chico, estava com aquele cartaz lá em Salvador, ontem, né? Também conhecido como ontem, taxação dos super ricos. Saber se é um caminho e se está havendo uma reconexão, como é que você enxerga esse momento, que é um momento de crise também, a gente não esconde isso também, porque é um fato, né? Bom, vamos lá. Primeiro, só para começar e contextualizar todo mundo que está nos assistindo, muito do que eu vou falar agora não necessariamente é a minha opinião pessoal, tá? Tem coisas que eu gostaria que fossem diferentes, inclusive. Mas é o que a gente tem observado aí nas pesquisas. Então, enxerguem que esse cara que está aqui é só um tradutor das séries de pesquisas que nós temos feito aqui no Instituto Locomotiva. A primeira coisa é que é um passo importante para uma reconexão com a base, sim, mas eu queria voltar um pouco no tempo, entender o porquê que isso está acontecendo. Quem era o Collor? O Collor era o caçador de marajás. O Fernando Henrique tinha um inimigo que era combater a inflação. Lula 1, combate à fome. Lula 2, combate à pobreza e à desigualdade. Dilma, educação, Pronatec, patati patatá, continuidade do governo Lula. Bolsonaro, a bandeira e o inimigo era o combate à corrupção. E o Lula 3? Não tinha inimigo. O Lula 3 simplesmente não tinha inimigo. Então, essa lógica do BBB é dar um inimigo para o governo. Porque quando você não tem um inimigo, o inimigo é você. Simples assim. Se você não é capaz de mobilizar, o inimigo é você. E até então, o governo não tinha um inimigo. A lógica do BBB, até como marca, é algo bastante eficiente nesse processo, tá? Então, só para a gente entender que do ponto de vista da estratégia eleitoral, é algo que faz sentido. Faz sentido
também por quê? Porque ao mesmo jeito que você tem uma classe média alta ressentida aí com os programas sociais, achando que elas que estão... O carinha do Renegade, né? Ele tem certeza que vai ser rico um dia, o carinha do Renegade, e que se ficar super rico vai ser taxado. Ou a herança do apartamento da Coab da avó dele vai ser algo que vai fazer com que seja taxado. Mas tudo bem, né? Essa lógica aí emergente da prosperidade e tudo mais. O cara... Essa lógica serve para vender curso, né? Várias pessoas prosperaram e empreenderam vendendo cursos para as pessoas. Mas vamos lá, voltando. Então, elas são muito ressentidas com os programas sociais porque acham que estão pagando essa conta. E a galera que fala que o Bolsa Família tira emprego, os caras não querem trabalhar para receber R$600, essa história toda que a gente está cansado de saber que não está muito baseado na realidade, mas está presente aí no imaginário das pessoas. Onde o Lula perdeu? O Lula perdeu onde não podia perder voto, que era na baixa renda, que era nos brasileiros de até 2 salários mínimos. Uhum. E esses brasileiros também têm ressentimento com relação aos ricos e aos super ricos. Tem ressentimento com racismo, tem ressentimento quando são humilhados por um segurança de shopping center para proteger as ricas. Tem ressentimento por ter que bater cartão de ponto para a nota que foi mal no Uber. Essas pessoas, ao enxergarem essa narrativa do nós contra eles do governo, ela também se sente conectada com uma razão de existir e passa a enxergar nos ricos a razão para não estar vivendo a vida que elas gostariam de viver. Então, esse é um processo político, que você arranja um inimigo de um lado, que é os super ricos, e do outro lado consegue voltar, aglutinar esse ressentimento com as pessoas e falar, taxar os super ricos é uma forma de anular o apelido taxado também. Então, eu estou falando aqui como pesquisador e como estrategista, tá? Sem juízo de valor. O Renato Pessoa acha ruim contribuir para a polarização do país. A última coisa que a gente precisava era para a polarização do país. Acho mesmo, sinceramente, eu acho ruim. Agora, do ponto de vista de estratégia política, na política real, é o que sobrou ao governo para voltar a estar no jogo. E por que é importante voltar a estar no jogo nesse momento? Porque é nesse ano que se definem as alianças políticas, as alianças eleitorais. E com o governo com uma popularidade lá embaixo, o custo, o valor dessas alianças custa muito mais caro. É diferente do que se a popularidade cresce para o governo. Então, eu só tentei resumir um pouquinho, quanto que essa estratégia faz sentido do ponto de vista eleitoral e quando faz com que o governo saia das cordas. Então, sim, o Lula está saindo das cordas, e sair das cordas é resolver o que foi, a meu ver, e pelas pesquisas que nós estamos vendo, o principal erro do governo Lula 3, que é não ter o Lula. Qual que é a grande diferença? O governo Lula 1 tinha o Lula como protagonista do governo. O governo Lula 2 tinha o Lula como protagonista do governo. O governo Lula 3, o Lula sumiu da articulação política do Congresso, sumiu da quantidade de entrevistas, sumiu das viagens do Brasil. Então, o governo Lula, sem o Lula, que é o principal ativo do país, que é muito maior do que o Partido dos Trabalhadores, perde força. Então, essa reconexão tem a ver também com uma disposição maior do presidente Lula ocupar um espaço que fez aí com que ele fosse reeleito. Fosse para o seu terceiro mandato. Muito bem, Chico. Não, é muito interessante, né? Porque você tem um Lula muito com a imagem de líder mundial, discutindo o sul global e um pouco distante de Quixeramobim, digamos assim, né? Uhum. Então, isso que o Renato coloca é muito interessante. Acho que esse tema é suficiente para devolver o Lula a massa, devolver o Lula a um consumidor de baixa renda, devolver o Lula a quem ganha até 2 salários mínimos. Esse tema da justiça tributária, ele é fácil de ser ensinado, Renato? Porque eu temo também um pouco, porque muito o carinha
do Jeep lá, ele acha que pode ser taxado mais na frente, mas às vezes o cara não tem nem o Jeep e acha que o imposto vai pegar todo mundo, que é um governo taxador. É fácil explicar isso para a população? Vai ser fácil o Lula ganhar essa batalha na comunicação? Ô Chico, desculpa só. Por favor. Não, porque me parece que... Mas ele não tem saída. Então, vai lá. não é fácil porque é um tema completo. Então, por exemplo, falar justiça tributária ainda é um tema muito distante. Você acha justo que quem tem mais pague mais e quem tem menos pague menos? Acho. Você acha justo você pagar o IPVA do seu carro e o rico não ter IPVA para o jatinho? Boa. São temas muito concretos. A tradução tem que ser uma tradução direta para essas pessoas, Chico. E acho que o governo está caminhando com isso. Agora, de novo, é o Lula. É o Lula, não é ninguém. Quando o ministro Sidônio foi falar, não, agora vai resolver o problema da comunicação. O problema nunca foi só comunicação. O problema é não ter o presidente. Não tem jeito. A única pessoa que pode recuperar o governo Lula se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cara, que foi 2 vezes presidente da República, que saiu do interior de Pernambuco, veio para São Paulo, perdeu uma série de eleições, depois passou a ganhar, elegeu uma sucessora que não era fácil de ser eleita. Foi preso na cadeia, colocou o Haddad no segundo turno de uma eleição presidencial, saiu da cadeia, foi candidato a presidente e ganhou do incumbente. Vamos pensar que reeleição foi feita para reeleger. O Lula ganhou do incumbente. Então, é esse o cara. Não é outra pessoa que vai liderar. Não é um outro candidato do movimento. As pessoas gostam do Lula, muito mais do que gostam da esquerda. Então, se o Lula não está, a chance de ganhar é muito menor. A pergunta que eu faço deve ficar essa história, né? O Lula tem chance, não tem chance. Eu tenho sido um dos poucos analistas que fala que o Lula é favorito para o processo da reeleição. E que ele só perde no limite para ele, nessa situação. Agora, ele tem que entrar no jogo, ele não entrou no jogo. É o que eu falo assim, cara, respeita alguém. Vamos pensar a camisa brasileira. A seleção tá uma porcaria. Mas não tem uma outra seleção no mundo que não trema quando vê a camisa canarinho. Mesmo a nossa seleção estando ruim. Tipo, respeita o velho, cara. A capacidade que esse sujeito que respeita. Eu não acho que por si só tá isso, mas essa lógica de que a popularidade está baixa, não vai recuperar, não tem chance de recuperar. Amigo, a política é uma ciência humana, não é uma ciência usada. Exato. Isso não para em pé, né? Então, Renato. só forçando a barra aqui para dizer, para deixar claro que o Lula está voltando para o jogo. Essa coisa dos super ricos faz com que ele volte para as cordas. A outra que volta é o fim do 6x1. Então, que ele tem que se apropriar disso, porque daí ele vai falar entre o cara de 2 a 5, né? Mais claramente. O cara do 2 a 5, ele tem que fazer para o empreendedor, que tem a ver com leasing para motorista de Uber, tem que ser para simplificação do MEI, incentivo de microcrédito, né? E ele tem que ser radicalmente contrário à jornada 6x1, coisa que o PT, inclusive, demorou para. Imagina, o PT há 40 anos defende redução da jornada. Aí é uma deputada do PSOL, que pena o Juliano não está aqui com a gente, falei isso para ele. Estava agora há pouco. Você tem um amigo querido, irmão, mas assim, tem vai uma deputada do PSOL e fala, não é bem isso, eu não sei se é redução da jornada. Falei, amigo, há 40 anos você briga por redução da jornada, você vai ser contra o 6x1 porque achou um negócio? Porque aí eu quero ver, Chico, por exemplo, o Nicolas fazer um vídeo contra a jornada 6x1. Aquele vídeo, fundo preto, aquela coisa. Então, a vantagem, a gente viu a pesquisa da Quest, a dificuldade que existe na relação com o Congresso Nacional. Agora, a taxação dos bilionários e o fim da jornada 6x1 deixa a direita na defensiva. Deixa a direita na defensiva. Perfeito. Porque as pessoas falam, não, o Brasil é um país conservador, um país de direita. Só se você considerar que costumes é a única coisa que faz alguém ser de direita ou de esquerda. Porque do ponto de vista econômico e do ponto de vista de visão de Estado, o Brasil está muito mais à esquerda. Interessante. Vai defender Estado mínimo na favela. Vai defender
Estado mínimo. Eles vão falar, o Estado mínimo é aqui, vem me visitar. Aqui o Estado não tem nenhum monopólio da força. Esse discurso da direita, quando é tangibilizado, ele perde força. Então o que o governo Lula precisa é forçar a barra para aprovação dessas medidas. O Congresso não vai passar, tá bom. Se não passar, eles vão ter que ter o ônus de não passar. Deixa o prejuízo para os caras. O Lula tem uma bandeira. Então, cara, tô sendo prático aqui, tô sendo muito fiel. Eu acho que é melhor a polarização? Não acho, mas é o que o Lula tem hoje. E aí, toda vez que o PT teve sucesso nos processos eleitorais até a última eleição, é quando o território da campanha estava na economia e na função do Estado. Toda vez que vai para um debate de costumes, o PT perde. A esquerda perde. Por quê? Porque o povo quer que o Estado participe da economia. O povo quer subsídio para o gás. O povo quer ProUni. O povo quer Minha Casa Minha Vida. Quer o gás para todos. Essas coisas que a direita fala, tira o dinheiro da onde, filho? Não é do mais pobre. É isso que o Lula está falando. Se alguém tem que pagar a conta, não pode ser mais pobre. Qual que é o risco? O risco é correr o risco de ter o estelionato. Aliás, outra coisa, o governo não tinha chance de fazer o contrário. Porque quando o PT prometeu que quem ia pagar o pato ia ser os mais ricos, que foi na reeleição da Dilma, e aí ela fez uma virada, deu no impeachment. Agora, Renato, então, só para lembrar, nessa sua lógica... Tem que ter uma coerência da proposta econômica. Rodrigo, eu não vi. Não, eu digo o seguinte, nessa tua lógica, que para mim faz todo sentido, de acordo com bastante coisa do que você está falando, e acho que quem está nos acompanhando aqui também, né? Você está iluminando pontos assim, de maneira muito didática. Se o Lula escolher realmente esse caminho, e parece que é o único, né, para garantir sair das cordas e virar o jogo e ganhar 2026, não vai poder ganhar e depois colocar o Joaquim Levy, como aconteceu lá no começo da Dilma II. Aí você tem que imaginar que é um Lula para fazer embate político, inclusive depois de ganhar a eleição, né? Tem que ver, será que Lula e o esquema político do PT estão preparados para isso? Ou vão ter que ir? Porque se não forem, vão ser derrotados. É isso que você está dizendo para a gente, né? Quer dizer, se ganhar com esse discurso, depois tem que seguir confrontando, né? Só avisar o Renato Meirelles que a gente está no nosso minutinho final aqui, só para não deixar de desculpa, tá, minutinho final, aqui. Tá bom. E nesse sentido, eu acho que o PT aprendeu com o que foi o processo da Dilma. E daí tem a primeira frase do Haddad quando assumiu o ministério é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Estamos cumprindo isso. Quando a gente vai falar muito para o mercado de investimento, só antes de acabar, eles falam, não, porque o Haddad tinha que fazer isso, aquilo. Eu falei, meu amigo, existe uma coisa que se chama democracia. Este projeto econômico perdeu a eleição. Vocês que perderam a eleição quererem que quem ganhou a eleição siga o seu projeto, tem alguma coisa errada com isso. Né? Então, eu só estou lembrando uma coisa que é óbvia. Assim, as pessoas votaram no Lula porque querem oportunidade e querem um governo que seja parceiro na sua prosperidade. Tem que entregar isso. E qualquer coisa diferente disso faz a prosperidade cair. Desculpa, falei demais aqui. Muito bom. Que é isso, tá só para a gente conseguir entregar, infelizmente no tempo, né? Porque a gente tem tanto aqui a conversar que a gente passaria mais de uma hora tranquilamente com o Renato Meirelles. Tem que voltar rápido, Renato. Pois é. Muito boa a conversa, muito legal. Excelente. Será um prazer enorme, é só convidar. Muito bom. Prazer te receber aqui, Renato. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Um abraço e a gente espera te ver em breve. Até a próxima. Obrigado. Boa noite, querido. Ótimo. Valeu. A gente aqui, na sequência, a gente vai ter, lembrando, né, 8 horas da noite, o lançamento do livro do Edu Moreira. Então, para todo mundo... Daqui a 1 hora. E como o Edu fala, não é invencionice, não. Aqui é ciência, é estudo. Isso. Exatamente. Tá no livro, é estudo, não é feitiçaria, crendice, não. É isso. Então, 8 horas da noite, para você não esquecer aí, ativar o seu lembrete em sl.com.br/livro Edu. E, gente,
quase que eu me esqueci, hein? O quê? Mas hoje, dia 3 de julho, não é? Tem muita gente me dando feliz aniversário, então meu beijo e abraço pra todo mundo carinhoso e pro nosso Guga Noblar. Guga Noblar, Beijo pro Guga. O nosso beijo, abraço e amor, todo o carinho do mundo pro Guguinha, nosso meu Guga jovem, Noblar. meu jovem, cada vez mais jovem. Nosso jovem de cabelos brancos. É, cara. Não podia deixar de dar esse feliz aniversário Muito bom, pro nosso Gabi. Bem Guga. lembrado, Gabi. Parabéns de novo pra você e pro Guga obrigada. agora. Um prazer comemorar aqui junto com vocês e com a nossa audiência no nosso ICL Notícias. Vamos nessa, que amanhã a gente está de volta. Mais um dia recheado de novidade aí na nossa política, no nosso Brasil afora. Valeu. Bom Rodrigo, demais. Chico, boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada pelas mensagens e vamos nessa. Até amanhã. Até amanhã. Fala, turma! Hoje à noite a gente tem um encontro muito especial. Às 8 horas da noite eu vou fazer um lançamento online do meu mais recente livro, O Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Vocês sabem, né, que eu sou um empreendedor em série. Já abri várias empresas na vida, muitas que deram até bastante errado e outras que deram muito certo. E eu resolvi reunir tudo que eu aprendi, mas coisa de verdade, ciência, né? Dados, coisas que vocês podem fazer e replicar nesse trabalho. O livro está maravilhoso e vai ajudar muita gente. Tem muitas novidades que eu vou anunciar referentes ao livro nesse lançamento. E além disso, hoje à noite vocês vão ter a possibilidade de adquirir o livro autografado por um preço mega especial. E também eu vou ensinar para vocês algumas coisas que estão lá no último capítulo do livro, que são os conselhos de Eduardo Moreira. Uma noite mega especial e que eu conto com todo mundo junto para a gente poder celebrar. 13º livro, caramba, que alegria, gente. Cada livro que nasce a gente sabe que é uma história que fica aí para sempre. De noite a gente se vê, um abraço. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você, livros a mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros a mancheia.